Olá amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao estudo da lição. Estamos na metade do trimestre, estamos na lição de número 7, uma lição tão interessante cujo tema é Provados pelo Fogo. Estamos aprendendo muitas lições importantes por meio da Palavra de Deus, como podemos ser perseverantes nesse mundo de tantas provações, de tantas dificuldades. E o nosso tema desta semana, da lição de número 7, é a esperança indestrutível. Quantas pessoas hoje estão sem esperança? Quantas pessoas hoje estão sendo destruídas porque acabou a sua motivação, porque o vazio tomou conta de seu coração? E essa é a grande estratégia de Satanás para derrotar o cristão, para derrotar o Filho de Deus, para derrotar aqueles que estão buscando a cada dia uma vida ao lado de Deus. Mas nós temos uma esperança na Bíblia de que, se nós estamos ligados a Deus, a nossa esperança ela jamais será frustrada, ou seja, ela será indestrutível. Romanos capítulo 5 e o verso 5 é o nosso verso para memorizar, que diz assim: Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você sente a necessidade de um preenchimento dentro de você, a nossa única esperança de preencher aquilo que está faltando dentro de nosso coração é clamarmos a Deus pelo poder do Espírito Santo. É quando nós nos colocamos de joelho, clamamos a Deus e é dessa forma que Deus vai preencher aquilo que está faltando e nos devolver a esperança, nos devolver a motivação, nos devolver a alegria, o sorriso, o brilho nos olhos. E é dessa forma, amigos, que nós vamos ter uma vida a cada dia sendo um vencedor nesse mundo de tanta turbulência, de tanta tristeza, de tanta decepção. Muitos profetas no passado, eles passaram por grandes provações e até começaram a duvidar, muitas vezes, da atuação de Deus no meio do seu povo. E um dos profetas que fez muitas perguntas, questionou muito a Deus, foi o profeta Abacuque. E se você ler o livro de Abacuque, logo nos primeiros capítulos, nós vamos ver uma série de perguntas que Abacuque faz para Deus questionando. E Abacuque, ele não estava entendendo por que o povo de Deus, que apesar de suas falhas, de seus pecados, estava sofrendo mais do que aquelas nações ímpias que estavam ao seu redor. Por que o povo de Deus, apesar de pecadores, estava sendo oprimido pelas nações pagãs, pelo povo idólatra que moravam ali na sua circunvizinhança. E Abacuque não entendia o porquê que Deus estava fazendo aquilo com o povo de Deus. E hoje nós fazemos a mesma pergunta: por que nós, como cristãos, muitas vezes sofremos mais do que o ateu, do que o idólatra, do que o criminoso? Por que muitas vezes os que não buscam a Deus, aqueles que estão afastados de Deus, prosperam mais até do que o povo de Deus? Porque o do sofrimento. E Abacuque, ele não entendia o porquê e o porquê de tudo isso. Então, olha só o que está escrito em Abacuque, capítulo 3 e os versos 17, diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o verso 19 diz assim: Todavia eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. E olha aqui outro verso de Abacuque capítulo 2 e o verso 20, que diz assim: O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, apesar de Abacuque não compreender, nem ter uma resposta imediata de Deus sobre tudo o que estava acontecendo, afinal de contas, depois de um tempo clamando, buscando a Deus, ele só teve
o que dizer uma palavra. Ele só teve que dizer assim: ainda que a figueira não floresça, eu sei que Deus está no comando do seu povo e da minha vida. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Em outras palavras, Deus, eu não entendo nada, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei de uma coisa: tu estás no controle de tudo. Portanto, cale-se diante dele toda a terra. Então, meus amados, em momento de turbulência, em momento de sofrimento, nós temos que parar mais de falar. Nós temos que parar de fazer perguntas. E nós temos que apenas ouvir o silêncio de Deus. Nós temos que ouvir a voz de Deus. E muitas vezes nós falamos muito, nós gritamos muito, nós clamamos muito, nós fazemos muitas perguntas. Então, nesse momento de dor, de sofrimento, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Porque é no silêncio da noite, é no silêncio da madrugada, é em meio às lágrimas e sofrimento que Deus, Ele fala, que Deus, Ele nos acalenta e Ele nos conforta e nos consola. E foi isso que aconteceu com Abacuque. Cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, vamos ouvir mais a voz de Deus, vamos ouvir mais a voz do Espírito Santo, vamos ficar em silêncio e ouvir mais a voz de Deus. Vamos parar de falar e ouvir que Deus tem uma mensagem para nós no silêncio da madrugada, no silêncio do dia ou da noite, na solidão em que nós estamos passando. Então essa é a grande lição de Abacuque. E nós temos também na parte de segunda-feira uma grande lição do patriarca Jó. A lição de segunda-feira nos fala quem é o nosso pai, quem o nosso pai é. Jó 40 e o verso 4 também tem uma mensagem muito interessante. Olha só o que diz Jó, capítulo 40 e o verso 4, diz assim: sou digno, que te responderei eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então chegou o momento também na vida de Jó que ele teve que ouvir a voz de Deus. Nós vivemos, amigos, no mundo de muito barulho, no mundo de muitas luzes, no mundo de muito ruídos. E nós temos que aprender em meio ao barulho, em meio ao ruído, em meio a tantas vozes que falam ao nosso redor. É nesse momento que temos que aprender a ouvir a voz de Deus. E foi isso que Jó fez também. Assim como Abacuque, que não entendeu nada e disse: cale-se diante de Deus toda a terra para ouvir a sua voz, Jó também falou a mesma coisa. Nós temos que calar muitas vezes o nosso clamor. Nós temos que parar para ouvir o que o Espírito Santo tem para nos falar nesse mundo de tanto barulho, nesse mundo de tanta turbulência. E no momento de silêncio, foi no momento de solidão, no momento, quem sabe, em que Jó estava ali clamando a Deus e parou tudo para ouvir a voz de Deus, que Deus foi dando a resposta para Jó e Jó foi entendendo também os planos de Deus para a sua vida. Terça-feira nos fala sobre a presença do Pai. Isaías 41, verso 13 diz assim: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo, não temas, porque eu sou contigo. A promessa não temas é uma das promessas mais repetidas na Bíblia. Não temas, não temereis, não temais, ou algo desse gênero, é a promessa mais repetida na Bíblia. E por que essa palavra, por que essa promessa é tanto repetida na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? Porque o pecado, ele trouxe medo para nós. O pecado, ele nos causou pavor e medo. Quando Adão e Eva pecaram, a sua primeira ação foi se esconder da presença de Deus, lá no Jardim do Éden. Então, eles se esconderam da presença de Deus com medo de Deus. E quando Deus falou na viração do dia, ou seja, a viração do dia era o finalzinho da tarde. Lá pelas 5 horas da tarde,
é a expressão viração do dia. E quando no final do dia era costume de todo dia Deus visitar Adão e Eva. E quando na viração do dia, no finalzinho da tarde, Deus clamou, Deus gritou o nome de Adão e Eva. Adão e Eva disseram: Senhor Deus, nós estamos aqui escondidos porque nós pecamos. Nós estamos nus porque a nossa vergonha ela foi exposta. Nós estamos com medo. Logo, meus amados, o pecado ele nos trouxe vergonha e medo. Então foi por isso que Deus, ao longo da Bíblia, ele repetiu muito essa promessa: não temas, não temais, não temereis, porque ele sabia que nesse mundo de pecado nós iríamos passar por muito medo. E quando a gente aprende a clamar a Deus por socorro, nós sentimos a presença do Pai nos dando o conforto, a segurança, o alívio, o alento que tanto precisamos nesse mundo de turbulência e de medo. Então, por isso que a lição de terça-feira, ela nos dá essa esperança. E não esqueça de Isaías 41 e o verso 13, que é uma promessa de nos dar coragem. A lição de quarta-feira nos fala sobre os planos de nosso Pai para nós. Então, aqui conta um pouco da história do povo de Deus lá no exílio babilônico. O povo foi levado para a Babilônia, foi exilado, mas apesar de eles estarem longe da sua pátria, apesar de eles estarem no país estrangeiro, sendo oprimido por um povo pagão, por um povo idólatra, Deus não abandonou o povo cativo, mesmo estando em pecado, mesmo eles estando longe da sua pátria, mesmo eles se afastando de Deus. Deus nunca abandonou seu povo, mesmo eles estando no exílio babilônico. Logo, meus amados, Deus ele nunca abandona os seus filhos. Não importa onde ele esteja, não importa o quão profundo o ser humano ele vá, Deus ele está disposto a resgatar lá do profundo lamaçal de onde o ser humano ele vai. E foi isso que aconteceu com o povo de Deus, e o plano de Deus era tirá-lo do exílio babilônico e devolver a sua pátria a Jerusalém. E foi isso que aconteceu mais tarde com a grande maioria do povo que retornou para Jerusalém. Na lição de quinta-feira nós temos a disciplina do Pai. Quando se fala em disciplina, nós logo pensamos em castigo, na severidade de um pai que está ali pronto a nos castigar. Mas a palavra disciplina em Hebreus, capítulo 12, de 5 a 13, que repete ali algumas vezes a palavra disciplina, ela não necessariamente quer dizer um castigo vindo do pai, mas sim uma instrução, mas sim uma dedicação especial para que aquela pessoa ela siga no caminho correto. Então, a disciplina ela não é o castigo de Deus. O deserto da qual Deus nos coloca não significa que Deus está agindo de forma a nos castigar, de forma severa, como um Deus Pai que está irado com seu filho. Pelo contrário, o deserto, a disciplina é uma instrução, é uma forma pelo qual Deus ele usa muitas vezes o sofrimento nesse mundo para que a gente se apegue mais, para que a nossa fé ela se fortaleça, porque é em meio ao sofrimento que nós somos moldados, é em meio à turbulência, ao vendaval, que nós somos transformados e nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Então, meus amigos, o sofrimento é algo bom para nós. Se uma pessoa ela quer ser fracassada na vida, que ela nunca sofra. Por quê? Porque só tem sucesso na vida, só tem uma vida espiritual moldada e burilada aqueles que passam pelo sofrimento. Logo, nós temos que olhar para o sofrimento não como um castigo, como uma disciplina, como conhecemos hoje, mas como uma instrução de Deus querendo nos levar para um caminho melhor e nos moldando para sermos mais resistentes e passarmos pelo fogo da aflição de forma que sejamos um vencedor. Bem, meus amados, essa foi a lição desta semana e eu acredito que ela sirva de grande moldura para a nossa vida, que possamos a cada dia confiar
na palavra de Deus, que possamos confiar nas promessas que a Bíblia nos traz a cada dia. E nós ficamos por aqui e até semana que vem com o nosso próximo estudo. Um grande abraço, tchau!